disso. Então, para começar essa série, somos um quando estamos em família. Nós vamos abrir a Bíblia em Gênesis 2 e começar pelo começo, literalmente, pela gênese de tudo, pelo início das coisas. Qual é o plano de Deus e por que é tão importante essa dimensão relacional do Evangelho? Por que a gente escolheu falar disso logo no início do ano? Para começar 2016, a gente falou sobre, como se fosse a primeira vez, a renovação de algumas áreas, e agora, logo de início, um desafio para a gente repensar nossas relações no que diz respeito a ser família de Deus e a pertencer à igreja de Deus. Então eu queria convidar você a abrir o seu coração, assim como o pastor Fabiano orou. Ele disse para que, ao Senhor nos apresentar o seu plano, que a gente tenha condições de responder, de assumir compromissos e de, por que não, mudar, permitir-se, dar um passo a mais naquilo que a gente conhece da revelação de Deus para a nossa vida. Então eu oro para que essa série seja para nós um desafio, uma mão puxando para que a gente dê um passo a mais na nossa caminhada com Deus. Gênesis 2, a partir do verso 18 até o 24, vai falar da gênese da família e como nasce esse plano no coração de Deus. O texto diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, então o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave do céu e tudo que havia de criação, trouxe então a Adão para que esse pudesse nomear os animais. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, esse foi o nome que foi dado e assim permaneceu. E Adão pôs os nomes a todo gado e aves dos céus e todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das costelas e cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: Esta agora sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, e será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai, a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Eu não vou falar de casamento aqui, mas eu vou falar da intenção de Deus, na bênção que Ele derrama sobre a humanidade, assim que Ele cria, de formarmos uma família, de que a humanidade, no plano de Deus, seria uma só família. Eu quero convidar você a meditar sobre isso hoje. Feche seus olhos, vamos fazer uma breve oração. Senhor, nós pedimos a Tua palavra nesse momento, Pai, para que essa palavra que estudaremos e gastaremos os próximos minutos ouvindo, que ela gere em nós o Teu propósito e a coragem, Pai, de assumirmos um compromisso de viver o Teu plano, Senhor. Resgata em nós esse senso de que somos Teus filhos, pertencemos a essa família universal e espiritual, e que esse entendimento, Pai, prepare o nosso coração para as decisões que temos que tomar, para viver uma vida que possa dar glória ao Teu nome, Senhor. Nos dá esse privilégio agora com a Tua compreensão, com o Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A cena, você conhece, já ouviu desde pequeno, você que frequenta a igreja. Deus vai criar o homem. E Ele escolhe criar o homem a partir da terra. E o próprio nome de Adão vem de terra. Adão vem da ideia de Adamá, da terra. Adão, a tradução seria, ele é um pedaço de terra, ele é um terroso. Adão é isso, terra, misturado com vida de Deus. Acontece que quando ele vai criar a mulher, e depois de toda a cena que eu descrevi, de Adão já ter nomeado os animais e não ter encontrado alguém semelhante, Deus não escolhe fazer a mulher da mesma terra. A mulher não é outro boneco de terra misturado com Deus. A mulher é um pedaço do homem, é parte da carne, do osso do homem, formada a partir disso, aí sim, alguém que vai ser a ele uma ajudadora, uma auxiliadora, ou alguém que vai andar junto. Entenda como uma parceira, alguém que ele vai se relacionar face a face. O homem tinha Deus para se relacionar acima dele,
e podia ter essa relação com Deus claramente desenvolvida. Tinha os animais que ele dominava, e ele nomeava os animais e sujeitava os animais a si. O homem, o fato de ele dar o nome aos animais, já diz que ele é o dominador daqueles animais, mas ele não tinha ninguém para poder conviver, que estivesse e fosse de sua natureza, de sua igualdade, perante ele pudesse compartilhar a vida que Deus escolheu repartir com o homem. Imagina que jardim esquisito. Deus, como pai, encontra Adão todo dia para conversar, e Adão fala com os bichos para trocar uma ideia, igual a gente fala com flor, às vezes com planta, com bicho, com cachorro. Eu estou conversando muito com cachorro ultimamente agora, que o pastor Kleber deixou o cachorro dele comigo, né? E aí eu converso com ele, estou aprendendo esse negócio de ter bicho em casa, que com coelho eu não converso. E a Mari conversa. E aí o Adão lá, Deus falou, não é bom que fique só. Não foi Adão que falou assim, Senhor, não está legal sozinho aqui. Não foi Adão que falou isso. Foi Deus que falou. Você precisa de mais gente ao teu lado, você precisa de uma família. Porque o meu sonho, e o sonho de Deus para nós, o plano A, não é um ajuntamento de indivíduos que pensam em si e que têm sua própria história escrita de acordo com o plano de Deus. O plano de Deus para nós é que a gente viva em família. A ideia de quando ele cria Adão e Eva e diz, olha, você vai deixar sua mãe e seu pai, vocês vão ser uma só carne, e encham e multipliquem o que vocês têm de vida em vocês, e continuem criando comigo, e continuem enchendo a terra. O sonho de Deus era que uma família vivesse junto, sem pecado, sem ódio, sem rancor, sem mentira, sem traição, sem doença, tudo que você sabe que é ruim. Essa família universal, ela existiria para quê? Para compartilhar com Deus da sua natureza de amor. O amor de Deus foi a propulsão que fez ele criar. Ele falou, eu quero que vocês compartilhem disso comigo. Agora, o que acontece? A gente costuma ouvir isso como a mensagem central do cristianismo. Nós somos o quê? Uns dos outros. Irmãos. A gente, quando não sabe o nome de alguém, fala, ô irmão querido, é isso? Quando não sabe o nome da irmã, ô irmã, a gente não sabe o nome, mas a gente é irmão. E será que a gente é irmão mesmo? Será que essa compreensão espiritual de que somos uma família entrou no nosso coração como cristãos? E a gente vai discutir um pouco sobre isso para entender que se Deus é essa pluralidade de 3 em 1, alguém diz que ele é uma singularidade plural. A gente também tem que ser isso. A gente é singular, mas também é plural. A gente é plural, mas também é singular. É esse mistério da criação. Nós temos uma identidade singular, mas a gente vive isso pluralmente falando. Porque não dá para ter essa identidade desenvolvida ou legitimada se a gente não se relacionar. E uma preocupação que a Bíblia traz é de que a gente entenda que em todos os textos que falam de família e o conceito de que Deus tem uma família para criar e para cuidar dessa família, e Ele é pai, e você pode chamá-lo de pai. Não importa o seu contexto familiar, não importa o seu histórico familiar, a família que você vive hoje, não importa se você não tem uma referência clara, a Bíblia apresenta um conceito eterno de família e um Deus como pai. Ela mostra para a gente que é possível viver em família. É possível e é necessário que a gente viva em família. E é interessante, um texto de Romanos, quando apresenta esse plano de uma outra perspectiva, Romanos 8, 29 diz assim, porque aqueles que conheceu de antemão, ou seja, antes de virem à existência, Deus já conhecia, Ele deu um predestino para serem conformes à imagem de Jesus. Para que, ele diz? Para que Jesus fosse o primogênito de muitos irmãos. Veja como a Bíblia trata a salvação. Sempre ela desconhece o conceito da individualidade no que diz respeito ao plano original de Deus. É sempre uma família, é sempre uma relação a ser tratada, a ser conduzida através daquilo que Deus faz através de você ou te formou para ser. Um exemplo, quando Zaqueu recebe Jesus em casa, ele fala, hoje houve salvação nessa casa. Crê em Jesus e será salvo tu e a tua família, tua casa. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Percebe? A ideia que está por trás da missão de Deus é um Deus que abençoa a família humana, através de famílias que vão se formando, a família espiritual. E em Adão, a gente foi criado, esse ser único, humano. O que nos torna humanos é essa humanidade que todos temos, que está ligada à nossa família humana em Adão e Eva. A gente
pode ser considerado, sim, filhos de Adão e Eva. Nós temos essa gene trazida através do tempo para nós. Somos todos um em Adão, sim. Mas esse Adão caiu, esse Adão e essa Eva escolheram cair. Teve até uma senhora que disse, eu ouvi um sermão, o pastor dizer que falava de casamento, e essa senhora ouvia sobre Eva e sobre Adão no casamento. E a mulher dizia assim, ela não concordava, ela ficava chateada, ela fazia assim para o pastor. E ele perguntou, por que a senhora está tão incomodada? A senhora pode dizer a sua opinião? É porque eu não sou como Eva. Eu jamais comeria aquela maçã, aquela fruta. Tipo assim, para ela é diferente de Eva. Não dá para ser diferente de Eva. O que nos une é essa humanidade que Deus criou e nós fomos herdando isso, assim como a Bíblia vai dizer, porque por conta de um homem, o pecado passou para todos os homens, a morte passou para todos os homens, e Paulo vai dizer, portanto, todos pecaram. Entende? Não dá para dizer assim, eu não seria como Eva. Não tem essa possibilidade. Você é Eva, você é Adão, você é esse ser que recebeu essa herança de humanidade. Agora, em Jesus, nós somos feitos novas criaturas. Nós somos feitos filhos de Deus. Olha que interessante a linguagem bíblica. A Bíblia vai dizer o seguinte, Jesus é o unigênito do Pai, certo? Ele veio como único filho do Pai, o unigênito de Deus. O que quer dizer unigênito? É aquele que só tem um do seu tipo. Ele é o monogenese, ele é o único do seu tipo. Jesus é o único com aquela natureza espiritual. Ele não foi concebido de uma relação de um gene humano com outro gene humano. Ele foi concebido de um ser espiritual. O Espírito Santo nomeou e disse, ele vai nascer. Deus quis que ele nascesse no ventre humano e ele sai um homem, pelo menos aparentemente você fala assim, mas ele era homem ou era Deus? Não, ele era 100% homem e 100% Deus. Esse é um mistério que a gente não entende, mas Jesus é esse único do seu tipo. Mas ele diz assim, olha que beleza do Evangelho, ele diz assim, eu sou o Filho de Deus, o Filho legítimo de Deus. Eu assumo essa condição de Filho de Deus, eu sou o único do meu tipo. E ele diz assim, agora Deus predestinou vocês para serem parte da família dele, para que Jesus não seja só o unigênito, seja agora o quê? O primogênito. Quando ele fala o primogênito, você pensa assim, ué, o que ele é, um parente distante, meu primo? Primogênito? Não, primogênito vem do quê? Do primeiro. Ele vai ser o primeiro irmão. E nós vamos ser o quê? O resto dos irmãos. Jesus passa a assumir uma parte na família de Deus com o plano da redenção, onde ele diz assim, eu vou descer, eu vou encarnar, eu vou mostrar para eles como tu és, ó Pai, e quem crer em mim, a Bíblia vai dizer em João, vai ter direito de ser chamado filho de Deus. Aqueles que creram e receberam foram chamados filhos de Deus. E a Bíblia vai dizer, não nasceram de carne, não nasceram de sangue, mas nasceram de Deus. De Deus. Se você creu em Deus, se você creu em Jesus, se você crê hoje em Jesus, a Bíblia coloca você no status de uma nova criatura, nascida de Deus, nascida espiritualmente. Isso nos une. Isso também nos une em Jesus. Aí você fala, mas isso aí eu já sei, pastor. Todo mundo aqui é meu irmão. Isso está claro para mim. Mas será que está claro na nossa vivência religiosa de que nós somos irmãos? Nossa preocupação pastoral para esse ano de 2016 é que essa comunidade, você que frequenta esse lugar, não viva apenas o discurso de que é irmão, mas experimente viver e ser parte da família de Deus. Essa é a nossa preocupação. De saber que a religião, muitas vezes depois que eu falo sobre tudo isso e leio para você frases de pensadores que dizem que a humanidade é uma só, ou os jovens usam hashtag no Facebook, somos todos fulano, somos todos ciclano. A gente gosta de ter essa ideia de que somos todos parte de um corpo, mas e na hora de viver isso? Agostinho, quando escreve, um dos pais da igreja, para falar sobre como Deus se relaciona conosco, ele diz assim, Deus, nosso Pai, nosso papai, cuida de todos como se fossem um, e cuida de um como se representasse o quê? Toda a humanidade. Todos como se fossem um filho. E um filho ele cuida como se representasse toda a humanidade, tamanho o amor de Deus. Vocês já ouviram diversos provérbios nesse sentido. Uma pessoa, ela tem o peso do mundo inteiro, mas o mundo inteiro não pode ser mais que uma pessoa. Ou seja, a pessoa, o ser, ele é muito sagrado para Deus, porque ele carrega em si o DNA de Deus. Ele é parte da família de Deus. Ele foi projetado no propósito eterno de Deus para ser chamado de filho para sempre. Uma família que ele gerou é uma família que ele quer reunir e uma família que ele quer viver para sempre com essa família. Eu gosto de pensar assim. Igreja, qual a melhor metáfora para a igreja?
É uma família. Igreja é uma família. Por isso eu discordo às vezes de uma igreja que diz, não, minha igreja é só para jovem, minha igreja é só para isso. Eu não concordo muito, porque eu acho que a igreja é o quê? Uma família. É a família congregando junto. Esse é o plano de Deus, as famílias. E família tem problema, né, gente? Fala para mim se tem um ambiente na nossa vida onde tem mais problema e pode tirar mais a nossa paz do que a nossa família. Família tem problema. Aí eu vou dizer assim para você, olha, quem está sentado do seu lado, e tem uma amiga minha que está aqui e fala assim, que odeia pastor que manda olhar para o lado, sabe? Fica olhando para o lado, fala alguma coisa. Não vou fazer isso, em respeito a ela e a todos que odeiam isso. Eu vou fazer o seguinte, a pessoa que está do seu lado, não precisa olhar, não falei a verdade. Ela é seu irmão. Aí um vai olhar e falar assim, de lado, até dá para encarar esse irmão. Tem um que olha e fala assim, esse aqui, pelo amor de Deus, essa mensagem não é para mim. Porque a gente sabe que tem gente que é ingrata, é infeliz, desconta na gente. Aí eu falo sobre irmandade e sobre ser da família de Deus, e a gente acha muito bonito assim, é verdade, pastor, somos todos irmãos, 2016 essa igreja vai ser uma igreja que recebe as pessoas, é uma comunidade que diz, nós somos um. Mas a grande verdade é que a gente foi ensinado completamente oposto. A gente aprendeu que a nossa salvação ela é o quê? Individual. Nós desenvolvemos um pensamento de que a salvação, eu dou conta da minha, você dá conta da sua, e a gente não usa isso para dizer assim, a aceitação e a responsabilidade de dizer que eu amo a Deus é minha. Não, claro, meu pai não pode aceitar para mim, meu amigo não pode aceitar para mim, eu tenho que reconhecer. Mas a gente usa isso para dizer assim, olha, você vai perdoar fulano? Eu já perdoei, ele não veio falar comigo. Por quê? Porque a salvação é individual, ela tem que resolver a parte dela. Aqui está resolvido. A gente usa, a salvação é individual, meu filho. A gente tudo condiz para que a gente cuide de nós. Eu, meu plano, minha história. A igreja às vezes se torna um ambiente onde a gente se reúne paralelamente. Imagina as orações de vocês subindo, todas paralelas. Cada um pedindo para si. E não acontece o encontro. A gente discerne o que Deus quer, mas não discerne o outro. A gente discerne o plano de Deus e o Deus desse plano, mas não discerne o corpo dele que está ao nosso lado. E a gente não cruza, não abençoa, não se mistura, não intercede, só pede paralelamente. Imagina um monte de oração subindo em paralelo aqui. Entendeu o que eu quero dizer? A Bíblia vai dizer que a gente é um corpo, a gente é uma família. O que você faz tem implicações não só em você, não só na tua família, segundo essa perspectiva. O que você faz tem implicações na família humana. O bem que você faz implica nas pessoas que estão nessa comunidade. Quando você dedica tempo para abençoar alguém, você está impactando todo o corpo. Agora, quando você peca, quando você erra, também, não é só você que é prejudicado com Deus, não é só a sua salvação que é prejudicada. Você impacta, não só a sua família, quantas pessoas sofrem por uma decisão errada de outro. Você impacta todo mundo. Sua comunidade sente. A gente sabe que é assim. A gente não vive isolado. Fomos ensinados que a salvação individual, que talvez a gente foi colocado nessa terra para dizer assim, olha, Deus me colocou aqui para eu viver, para eu sobreviver. E talvez uns vão aprender um pouco mais que Deus quer que você seja feliz. Então ele vai dizer, não, Ele quer que eu seja feliz. E eu tenho o direito de ser feliz. Então se eu tenho o direito de ser feliz, eu faço o que eu quiser. A vida é minha, eu oro, eu que me entendo com Deus. Já ouviu isso? Eu me entendo com Deus. Com Deus é eu e Deus. Não vem encher o meu saco. Porque eu e Deus. Eu e Deus. A pessoa ela acha que dá para viver assim. Não vem encher minha paciência. Me deixa com Deus. Não tem eu e Deus, gente. Não tem eu e Deus. A Bíblia vai dizer assim, aquele que não ama, não conhece Deus. Não está se aprofundando em Deus. Mas as pessoas são ingratas, elas me fazem mal, as pessoas, elas me julgam, ninguém me ama. Essa é a sua família. Deus tem um plano para a gente aprender a viver em família. E viver em família é o que faz você conhecer-se melhor e conhecer a Deus de forma mais plena. Viver em família é o que possibilita você a se conhecer melhor. É quando você tem aquele espelho constante olhando para você e dizendo aquilo que você tem que melhorar, aquilo que você traz virtude. Quem vive em comunidade sabe que é assim. Você começa a conviver com pessoas, você começa a se enxergar. A pessoa fala assim, mas você é muito enrolado.
Aí você, puxa vida, sou mesmo. É um espelho. Mas você traz um ambiente muito bom, você agracia a gente quando você vem. Não pode faltar você nesse encontro. Puxa vida, eu tenho isso para oferecer. Você percebe? A comunidade te faz conhecer melhor. Agora, e Deus? A Bíblia vai falar, se você não está em amor, vivendo e dizendo que ama o irmão que está ao lado, você não conhece a Deus. Não dá para achar que a nossa devoção por Deus, nossos louvores, nossas ofertas, nossas orações, vão fazer a gente conhecer Deus mais profundamente. Não é isso. Deus está chamando a gente para as relações. Ele quer que a gente ame profundamente pessoas. Patrimônio de Deus são pessoas. Deus não quer um monte de gente sendo feliz sozinho. Ele quer uma mesa com seus filhos reunidos. E a gente tem que conhecer esses filhos, se envolver com eles. Abrir o espaço da vida, ser vulnerável. Eu estou falando para pessoas que eu sei que frequentam esse espaço, sentem da programação um alimento espiritual, às vezes, e às vezes não, depende do sermão, depende do tema, depende do pastor, depende da música, a gente vai sendo criterioso, para não falar crítico, mas às vezes a gente é alimentado, o Espírito Santo pega a gente no banco, mexe com a gente sente um impacto para mudar. E aí, você vai para onde? Você vai se isolar no seu quarto? Não, você vai conviver com gente na semana, você vai conviver com teu chefe, com teus amigos, você vai entrar aqui, vai ter gente para cumprimentar, gente que você não gosta, gente que não gosta de você. Não dá para crescer com Deus se a gente não se relaciona. E hoje, se você perceber todos os nossos esforços que a gente tem como ser humano, eles são anti-relacionamentos. Porque a gente faz e diz assim, é que eu não tenho tempo para as pessoas. Porque eu estou fazendo para mim. Eu estou cuidando de mim. Não dá tempo. Não dá tempo. Tem que garantir. Viver em família. Uma primeira ideia para você guardar. É o único modo da gente aprender a viver em família. É aprendendo a amar a gente, aprendendo a andar com gente. Abrir a vida para poder fazer parte do corpo. Eu me preocupo muito quando alguém fala comigo, eu tenho ido à Nova Semente. Eu falo, quanto tempo você está indo lá? Faz uns 3 meses. O que você faz? Eu entro, sento, assisto. Sempre Deus fala comigo, pastor. Impressionante. Mas eu vou embora. Querido, para conhecer a Deus, você tem que estar vivendo com gente, se envolvendo com a história dos outros. Não é só a sua história. Você não foi chamado para ser um indivíduo. Você foi chamado para viver em família. Viver em família. E é tão interessante isso porque a gente olha para os nossos iguais aqui. Eu marquei assim, viver em família ensina a gente mais de Deus. E ensina a gente a ser inclusivo. Inclusivo. A ideia da família de Deus é a ideia da inclusão. Muitas vezes na nossa família espiritual, a gente usa o termo família espiritual para excluir pessoas que são diferentes. Porque essa é a minha família, a gente pensa assim, aquele ali não faz parte da nossa família. E a gente usa nomenclaturas, pode ser do mundo e da igreja, pode ser essa criatura, eu sou filho de Deus, aquele é criatura. Tem um pouco disso, eu estou falando de teologia, tem gente falando, você é criatura, você ainda não creu em Deus. Mas eu sou filho de Deus. Então, não é para excluir. Se eu sou filho de Deus, o meu desejo enorme do meu pai que me pede para viver o plano dele é incluir pessoas na família. É cuidar de novos irmãos para que reconheçam Deus como pai também e a gente possa andar junto. A gente às vezes tem dificuldade de lidar com os nossos iguais, gente que come igual, gente que pensa doutrina igual, gente que veste igual, gente que vai aos mesmos lugares, gosta das mesmas músicas. A gente já não consegue lidar com esse camarada. O que dirá o que pensa diferente? O que tem outros valores, o que nega os teus valores, o que faz a família construir diferente, o que tem uma opção sexual diferente. Como é que você lida com esses diferentes? Porque eu tenho que dizer a você, somos todos uma só família. E o plano de Deus não é a salvação de indivíduos, é a salvação de uma família. Como é que você olha para alguém que não tem nada a ver com você e porque ele existe, de alguma maneira, agride seus valores? Porque você olha para essas pessoas, elas agridem quem você é. Elas mexem lá no fundo da sua essência, do que você crê que tem que ser certo. Você quer ter razão e ter direito, ou você vai cumprir o plano de Deus e ser família para essa pessoa? Percebe? A família é inclusiva. Eu via um pastor que trabalha com marginalizados na sociedade, você pode colocar nesse grupo várias pessoas, mas ele trabalha especificamente com pessoas que são viciadas em crack, pessoas que são transexuais, travestis, e ele trabalha com esse pessoal, vai à casa deles, conversa com eles. A maioria veio de uma região do Brasil,
afastada, talvez mais humilde em alguns estados do país, vem para cá para tentar a vida, acaba caindo na prostituição. Você conhece essa história, esse roteiro? Para poder manter o vício da droga, se prostitui. Alguns se tornam travestis, outros prostitutas, e ele trabalha com esse pessoal. E ele, num vídeo do YouTube postado, conversando com um travesti, o repórter perguntava para o travesti assim, como é que você é tratado no dia a dia? Aí o travesti falou assim, a gente é tratado que nem lixo, né, moço? Porque as pessoas passam pela gente, xingam a gente, o tempo todo eu estou ouvindo piada, o tempo todo estão jogando coisa em mim, a gente não tem ideia do que uma pessoa dessa passa. Está andando na rua, jogam coisa na gente, já me jogaram água fervendo. Sabe, tem gangues por aí que saem para bater em pessoas que são diferentes delas. Pela raça, pela cor, pela etnia, pela opção sexual. E Deus sonhando uma família. E como você, como cristão, interfere nisso? Aí o pastor perguntaram pro travesti, e como que o pastor trata você? Mas o pastor ele me trata que nem um ser humano. Aí o que ele faz? Ele fala de Deus para você? Não, ele vai na minha casa, ele senta lá, toma café comigo, a gente conversa. Às vezes ele fala de Deus, às vezes não. Ele não vem aqui para me converter, ele vem aqui para ser meu amigo. Porque de alguma forma, a gente enxerga o diferente, quando crê que é da família, como alguém que é extremamente sagrado para Deus. Sagrado para Deus. Aquela pessoa vale o sangue de Cristo Jesus, assim como você também vale. E você olha para ela e faz seus julgamentos, na sua teologia, da maneira que você construiu o seu Deus, a sua imagem e semelhança, muitas vezes. E você olha para ela e julga. Nós não estamos no mundo para julgar pessoas. E nem podemos transformar as pessoas. Quem faz a obra de transformação é Deus. Mas estamos aqui como filhos de Deus, para representar o desejo de um pai, de reunir uma família. Isso muda tudo, do jeito que eu olho meus preconceitos no meu coração. Muda tudo. O pão não é meu. O pão é nosso. Porque o pai não é meu. O pai é nosso. Então o pão é nosso. No reino de Deus não tem nada que é meu, exclusivamente meu. É o jeito que eu acho, é a minha verdade. Isso é um chamado duro para o cristianismo, para você que crê, para você que é adventista, vivendo nessa geração, no final dos dias dessa história. É difícil, mas é esse tipo de amor que a Bíblia chama a gente a viver. O amor que entende que quem está ao seu lado é realmente seu irmão, e Deus está tentando juntar essa família. Por último, além de se tornar alguém inclusivo, e alguém que conhece mais de Deus, a gente passa a cumprir o propósito pelo qual te colocou Deus no mundo. Você não veio para ser feliz no mundo. Desculpa quebrar suas metas de 2016. Desculpa. Você não veio para ser feliz. Você vai ser feliz cumprindo o propósito de Deus. Que não é só que você seja feliz, como felicidade sinônimo de não doença, não discordância, não perda. Para a gente, felicidade é o pico dessas energias positivas e nada de negativo. Para Deus, felicidade é outra coisa. Uma consciência grata, uma identidade que sabe que é filho de Deus e está aqui para cumprir um plano maior. Jesus, quando orou por nós, ele orou assim, falando com os discípulos em volta dele, ele fala assim, eu oro por vocês, mas eu também oro por todos aqueles que virão a crer na minha palavra. Se você crê, você é desses que Jesus já orou. Você já estava na oração de Jesus. Esses que vão crer, eu oro por uma coisa, Pai. E ele começa a orar antes de morrer. Últimas cenas de João, e antes de morrer ele fala, eu preciso fazer uma oração intercessora pelos meus filhos, meus irmãos, eu sou o primogênito, eles são os meus irmãos, vou orar por eles. Senhor, que eles sejam um, como eu sou um, Senhor. Que eles enxerguem a humanidade como um, Senhor. Que eles sejam um como o Senhor é em mim, eu neles e tu em mim. Pai, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. O mundo não vai crer que Jesus foi enviado pelas doutrinas que a gente posta no Facebook. O mundo vai crer que Jesus foi enviado quando a gente se relacionar com uma família que Deus sonhou. O mundo vai crer que Deus foi enviado em Jesus quando a gente começar a se envolver na vida das pessoas como filhos de Deus, para dar tempero, para dar sabor, para trazer um referencial. Mas a gente vive um cristianismo, um adventismo e uma religião que é extremamente egocentrada, extremamente fechada em si,
pedindo orações em paralelo. E quando há um cruzamento, mínimo que seja, um abraço, uma oração intercessora, uma visita para alguém que está precisando, qualquer coisa que saia do seu mundo, invada o mundo de alguém para abençoar, todo mundo fala a mesma coisa: pastor, isso é vida, pastor. Pastor, isso me deu uma alegria que eu nunca senti de outro jeito, pastor. Pastor, eu não pensava nessas coisas, eu comecei a me envolver num pequeno grupo. Você talvez tenha pavor de ouvir esse nome pequeno grupo, alguns têm. A gente vive assim aqui. Os jovens dessa igreja vivem assim. E muitos falavam comigo: pastor, depois que comecei a viver essa vida em comunidade, eu me conheci melhor, pastor. Eu conheci a Deus, pastor. Eu comecei a mudar meus propósitos. Eu aprendi a viver em família. Queridos, o chamado de Deus para a nossa vida é para materializar esse amor que é invisível. Esse amor que a gente não consegue demonstrar, nem colocar num papel, numa música, tudo insuficiente. A não ser quando a gente consegue se relacionar como Ele pediu. Aí fica muito palpável entender quem é Deus. A única maneira da gente mostrar para o mundo como é viver o amor de Deus, ou como é estar no amor de Deus, é a qualidade que nós temos nas nossas relações. É ali que o mundo conhece se você é mesmo um filho de Deus ou não. E o nosso chamado para esse ano é que você tome decisões em direção à vontade de Deus. Se você vive uma religião que coloca você sempre perante Deus, preocupado com os seus interesses, e jamais da sua comunidade, jamais do outro, jamais de pessoas que você pode abençoar, ou jamais de cumprir um plano que Deus traçou para que você fosse parte de uma família e enxergasse outros como filhos de Deus. Se você tem vivido isso, eu quero chamar você, nessa série, a se comprometer com as decisões que vamos tomar juntos aqui. Porque nós vamos fazer mudanças práticas na nossa vida de comunidade. E você pode escolher ficar fora disso, porque talvez não chegou o seu tempo, ou você não quer se comprometer com isso, ou você pode falar assim: eu quero viver tudo que Deus tem para mim. Porque não sou eu que estou falando isso, queridos. A palavra de Deus é recheada de promessas, quando ela afirma que os filhos de Deus vão se manifestar em amor, para poder reunir e preparar um povo para a sua vinda. Esse amor tem que ser experimentado, esse perdão tem que ser aplicado. Não é fácil, dá trabalho, tira a gente da zona de conforto. É mais fácil vir e ouvir, cumprir o checklist da nossa devoção e voltar para a nossa casa. Agora, se envolver com pessoas é muito difícil, dá muito trabalho, cobra muito da gente. Mas eu vou fazer um convite a você. Talvez a única maneira de você conhecer a Deus em profundidade, ou dar passos de alguém que quer buscar viver o que Deus quer, seja começar a aprender a viver em família. E depende de você. Por que eu digo isso? Porque acho que todo mundo aqui queria poder dizer assim: eu vivi, eu me desgastei, eu suei, eu fui para cima disso, eu peguei esse negócio no meu peito e falei: eu vou viver isso, e chegar no final da vida, olhar para trás e falar assim: Senhor, eu cumpri, eu estava lá onde o Senhor pediu para eu estar, eu vivi o que o Senhor pediu para eu viver. Todo mundo queria poder dizer isso no final da vida: eu vivi, eu consegui. Se você está ouvindo que Deus sonha com uma família, e está ilhado, ou está precisando dessa família, nós vamos dar a oportunidade para você decidir, começar a viver isso. Começar a experimentar essa bênção que é ser o corpo de Cristo. Ser filhos de Deus reunidos em nome dEle, para preparar uma família para a eternidade. Talvez você vai entender um pouquinho do céu, quando você estiver na sua casa, sentado à mesa com a sua família, e tiver tudo bem, a comida está à mesa, está tudo preparado, sua família está reunida, seus filhos estão à mesa, seus filhos estão à mesa contigo, não falta nada ali. E para muita gente, esse tipo de cena que congela, se você puder congelar essas cenas na sua casa, ali você entende que não falta nada. Todo o resto de preocupação, aquele bolo de contas, aquele monte de metas que você tem, quando a família está à mesa, você congela com consciência o que está acontecendo ali, você fala: não falta nada para mim, é o que eu queria. É minha esposa, meu filho, está aqui, ó, estão aqui. Meu pai, minha mãe, é isso que eu queria. Isso que você queria está no teu DNA, foi projetado para ser assim. Você foi projetado para sentir falta desse negócio. Você tem um negócio dentro de você, um código
que é a natureza de Deus, que chama você para viver em família. Por isso que quando nessas cenas parece que não falta nada, ali você está pleno, para mim o céu está acontecendo ali, porque o céu vai ser a extensão dessa vivência. O céu é a extensão dessa mesa que você sentou. O céu é essa sensação de que a família está reunida. E é interessante porque a cena da grande multidão, quando o céu se apresenta para nós, em Apocalipse, na cena vem um só povo, uma só nação, cantando um cântico numa língua, gente completamente diferente de você, gente que pensou diferente, gente que entendeu Deus diferente, acessou Deus de uma maneira estranha que você nem sabe como, de uma cor de pele diferente, que tinha valores talvez diferentes, mas pela misericórdia de Deus Ele foi alcançando as pessoas, elas foram se rendendo, foram fazendo parte da família, foram sabendo que Deus era Pai, e o que o Pai pedia elas obedeciam, elas foram se comprometendo com esse Pai, sabendo o que Ele fez por cada um delas. E aí a cena mostra que é uma família só, reunida para sempre. É só uma família, todos juntos, reunidos para sempre. A nova terra é a extensão dessa família que a gente começa aqui. Sabe por quê? Porque a gente vale o sangue de Jesus. Todo mundo vale o sangue de Cristo. E Ele morreria por um, como a gente ouve falar, como se fosse morrendo pela humanidade inteira. E morreu pela humanidade inteira como se tivesse morrido só por você. Para que você fizesse parte da família, para que Ele fosse o primeiro irmão de muitos irmãos dessa família que vão viver para sempre. Agora a pergunta que eu deixo a você: faz sentido o céu, você indo sozinho? Não. Faz sentido você ir, estar num lugar diferente, uma nova terra, sem a sua família? Faz sentido? Não faz. Isso deveria mexer no nosso coração. Tem gente que precisa ser colocada na família, você concorda comigo? Tem gente que tem que entrar nessa família. Agora, nosso coração deveria ficar constrangido, até de olhar para o lado e olhar para um para o outro aqui e dizer assim: puxa vida, não pode faltar ninguém daqui também. Não é só minha família de sangue, não é só meu sobrenome. Eu queria que todo mundo fosse, porque nós somos um mesmo, como ele falou. Vou além. Você deveria olhar para aquele que é diferente de você em muita coisa, que te agride só porque existe, talvez, e falar assim: esse cara é meu irmão também, ele não pode faltar. Ele também é minha família. Ele também é minha família. Porque ele também foi comprado pelo sangue de Jesus. Ele tem muito valor para Deus. Eu quero convidar você, numa dimensão bem prática, nas próximas semanas, a tomar decisões para ser parte da família e se envolver com seus irmãos. Se envolver com seus irmãos e deixar Deus mexer nessa relação e transformar você em alguém mais parecido com Jesus. Cumprir o plano dele. Não dá para viver essa vida cristã isolado das relações. São elas que vão provar a você e ao mundo que Deus sonhou essa família. Tem uma música que a gente canta aí há alguns anos, talvez você não conheça de cor, talvez poucos de vocês conheçam, mas ela fala exatamente sobre o sentimento dessa série, e nós vamos cantar todo sábado, para lembrar do que Deus está chamando a gente para viver. Ela diz assim, ó: quando eu olho para você, eu me lembro que Deus criou você e amou você, é por isso que você se parece com Deus, por dentro e por fora, a toda hora. Quando eu olho para você, eu me lembro que Deus é o Pai do céu que nos criou. É por isso que você se parece comigo. É meu irmão, é meu irmão. Você vale o sangue de Cristo. Você é a glória de Deus. Já ouviram essa música? Cante comigo. Você é a grande esperança de mostrar para o universo. Me ajuda, louvor. Vamos ficar em pé e cantar juntos. Cante.
Quando eu olho pra você, eu me lembro que Deus criou você e amou você. É por isso que você se parece com Deus, por dentro e por fora, a toda hora. Quando eu olho pra você, eu me lembro que Deus é o Pai do céu que nos criou. É por isso que você se parece comigo, é meu irmão, é meu. Cante você. Vale o sangue de Cristo. Você é a glória de Deus. Você é a glória de Deus. Você é a grande esperança de mostrar pro universo que o amor de Jesus valeu. Quando eu olho pra você, eu me lembro que Deus criou você, amou você. É por isso que você se parece com Deus, por dentro e por fora, a toda hora. Quando eu olho pra você, eu me lembro que Deus é o Pai do céu que nos criou. É por isso que você se parece comigo, é meu irmão, é meu irmão. E é por isso que você se parece comigo, é meu irmão, é meu irmão. Ninguém jamais viu a Deus, mas se nos amamos uns aos outros, Deus se revela em nós. E em nós, seu amor é perfeito. Deus é amor. Deus é amor. E quem está em amor, já está em Deus. E Deus nele. Se alguém diz assim, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, como pode amar a Deus, a quem nunca viu? Deles e de Deus, temos este testemunho e este mandamento: quem ama, ame a Deus e ame também ao seu irmão. Aceite o desafio que o plano de Deus traz a você. Venha a essa série com o coração aberto e com a mente aberta, para que Deus mexa na tua vida cristã e te leve ao nível mais profundo de compromisso com a tua família espiritual. Deus sonhou uma família, gente, e não tem plano B. É assim que a gente vai viver até lá. Vai ser fácil não, mas é assim que a gente vai viver até lá. Que Ele te convide para entrar na família e assumir seu compromisso de falar, eu sou parte da família, eu sou filho de Deus e eu vou cumprir o plano dele até me desgastar, para quando Ele voltar falar, pai, tá aqui o galardão que o Senhor me deu, os irmãos que o Senhor deu para cuidar. Isso é juntar tesouros no céu. Isso é cumprir a vontade de Deus. Vamos orar. Senhor, use essa série, Pai, de mensagens, essa palavra de vida e de vida abundante que vem sobre nós, o Teu Evangelho, para que a gente aprenda, Pai, a viver o Teu plano, para que a gente tenha ousadia e coragem de sair de uma religião centrada em nós, para uma religião que demonstre o Teu caráter, Pai, manifeste a Tua natureza através das relações que temos, Senhor. Nos leva para esse compromisso, Pai, de consciência contigo. Nos dá do Teu Espírito Santo, porque nosso coração é tão duro, Pai. É tão distante de querer se envolver com outras pessoas e com o problema dos outros. É tão suficiente para alguns de nós e para nós, como seres humanos, Pai, orar e pedir só por nós. Mas eu te peço, Pai, quebra essa maldição de viver uma vida egocentrada e para nós, que diz que é vivida para Ti, Pai, mas não traduz a Tua relação, o Teu amor, a Tua natureza. Por favor, Pai, faz com que a gente tenha, pelo Teu Espírito, o desejo de buscar esse compromisso com pessoas, Pai.
com os teus filhos, Pai, com a tua família, os que estão aqui, os que creem igual e aqueles que nem sabem que o Senhor é Pai e pode ser chamado assim, Senhor. Nos faz instrumentos teus, Pai, filhos teus, que são cuidados, amados por Ti e agora podem traduzir essa natureza para as pessoas, Pai. Abençoa a nossa vida, abençoa a nossa família, Pai. Assim como eu descrevi aquela cena no céu, que nós sejamos esses filhos que possamos juntar a nossa casa para servir o Senhor, a nossa comunidade para servir o Senhor. E quando eles virem que nós somos um contigo e uns com os outros, que eles possam crer que Jesus veio e está voltando, Pai. Em nome de Jesus, dá um sábado em família para nós, um sábado de reavivamento da nossa perspectiva de que somos teus, cuidados por Ti. E que essa série, eu oro para que em nome de Jesus, Senhor, essa série traga uma revolução espiritual para essa comunidade, Pai. Que a gente dê passos, Pai, para viver com pessoas, abençoar pessoas e que os milagres aconteçam em aquele que decidir assim. Que ele não seja frustrado, porque é teu plano, é tua vontade, Pai. Trabalhe no nosso coração, que a semente germine no tempo certo, no teu tempo, do teu jeito, para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Antes de sair, eu não posso deixar de pedir a contragosto. Dá uma boa semana para o seu irmão que está ao seu lado. Você vale o sangue de Cristo. Fale isso para ele. Você vale o sangue de Cristo.